Muito bem, amados. Conforme fazemos dominicalmente, aqui retornamos para estudo de mais uma de nossas lições bíblicas da Escola Dominical. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Internacional Missão Europa no Brasil, cujo presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossas igrejas funcionam nos seguintes endereços: nosso grande templo recém-inaugurado, Rua Manuel Marins, número 35, bairro Mangueiras, município de Barra Mansa. Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, cujo ponto de referência é o Colégio Municipal Jaime Martins. Ainda, município de Porto Real, Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, Porto Real. Nossa igreja também funciona no município do estado de Minas Gerais, município de Santa Rita de Jacutinga. Bem fácil, fica ali em frente à principal praça da cidade, Santa Rita de Jacutinga, dirigida pelo pastor Giovanni Joni. E tivemos, nesta madrugada, uma abençoada vigília e também acompanhada de batismo de novos convertidos nas águas. E a nossa lição, nosso manual de estudos, Ebenezer Dominical. Este é o mais novo lançamento em lições bíblicas para a EBD, cujo tema deste trimestre fala da igreja e a musicalidade. O comentarista dessas lições é o pastor Josafat Terra, um homem abençoado por Deus. E ele trata aqui da importância e do peso, da influência da música nas igrejas da nossa contemporaneidade. E a nossa lição de hoje, lição número 8, de 21 de agosto de 2022, tem por título Regras do Universo do Louvor. O texto áureo diz assim: todos estes estavam sob a direção de seu pai, para a música na casa do Senhor, com saltérios, símbolos e harpas, para o ministério da casa de Deus. E Asaf, Jedutum e Emã estavam sob as ordens do rei. Livro de 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 6. Verdade aplicada. Em toda a obra da criação há regras. Seja o sol que não pode invadir o espaço da lua, ou o sal que não pode ser doce. E os nossos textos de referência encontram-se ainda no capítulo 25 do livro de 1 Crônicas, capítulo 25, versículos 1 a 7, que assim registram: E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, e de Amã, e de Jedutum, para profetizarem com harpas, com símbolos e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo das ordens do rei Davi. Quanto a Jedutum, os filhos
Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias e Matitias, 6, a cargo de seu pai. Gedutum, o qual profetizava com a harpa, louvando e dando graças ao Senhor. Quanto a Emã, os filhos, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei nas palavras de Deus, para exaltar o seu poder, porque Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses estavam sob a direção de seu pai, para a música da casa do Senhor, com saltérios, símbolos e harpas, para o ministério da casa de Deus. E Asaf, Gedutum e Emã estavam sob as ordens do rei. E era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto ao Senhor, todos eles mestres, 288. Introdução. Tudo que existe no universo trabalha em sintonia, obedecendo o seu papel e a sua vez na criação. Os planetas do nosso sistema solar giram em torno do Sol, cada um em seu ambiente gravitacional. Sem isso, o caos estaria instalado, gerando riscos aos planetas, principalmente ao nosso planeta Terra, onde existe vida. Assim, o louvor precisa seguir um curso de organização para apresentar ao Senhor o que temos de melhor. Item 1. A preparação espiritual. Já mencionamos que o louvor movimenta as regiões celestiais, confrontando, assim, os agentes satânicos que ali habitam. Por isso, o alvo do inimigo concentra-se nos músicos, cantores, corais, grupos e etc., que se dispõem a adorar a Deus, conduzindo o povo à adoração no momento do louvor. Quantas vezes, durante o ensaio, percebemos o inimigo tentar atrapalhar, colocando contenda no meio dos músicos e cantores, ou momento de louvor? Os aparelhos e instrumentos que foram testados e afinados antes do culto simplesmente não ligam, registram interferência ou não pegam afinação. Louvor vem acompanhado de batalha espiritual e, para isso, devemos estar preparados. Item 1.1 fala sobre a oração. A oração é uma aproximação pessoal com o nosso Deus por meio de palavras ou de pensamentos, em particular ou publicamente, sozinho ou em grupo. Inclui confissão, conforme registros dos Salmos 51, adoração, Salmos 95, versos 6 a 9, e Apocalipse, capítulo 11, versículo 17. Comunhão, Salmos 103, versos 1 a 8. Gratidão, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Petição pessoal, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. E intercessão, Romanos, capítulo 10, versículo 1. Para sermos atendidos, a oração tem que estar acompanhada de uma vida em busca de purificação. Confirem, Salmos 66, verso 18. Fé, Hebreus, capítulo 11, versículo 6. União em Cristo, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Submissão à vontade de Deus,
Epístola 1 a João, capítulo 5, versículos 14 e 15. E perdão, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12. Item 1.2. Leitura da palavra. Para ter inspiração, devemos buscar uma fonte. A fonte maior de todos os servos de Deus é a palavra. É ela que alimenta a alma e fortalece o nosso espírito. Colossenses capítulo 1. Quando buscamos na palavra, Deus dá-nos revelações do seu imenso amor. Vivemos dias em que alguns louvores que fazem sucesso não têm base bíblica, pois são canções vazias de Deus, apesar de possuírem uma boa execução e uma batida e ritmo contagiantes. Isso, como já estudamos, mexe com o emocional das pessoas. Porém, quando o adorador conhece a palavra de Deus, não vai levar diante dele qualquer coisa. Item 1.3. Testemunho pessoal. Quando falamos de testemunho pessoal, não nos referimos ao ato de falar diante de uma plateia dentro de uma igreja. Falamos isso porque ser crente dentro das paredes das igrejas é muito fácil. Referimos-nos, desse modo, da forma como agimos no dia a dia, na escola, no trabalho, em casa, na rua e etc. Hebreus capítulo 12, versículo 1, confronta-nos e nos alerta de que estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Por isso, quem está envolvido na adoração tem que se policiar em suas atitudes, tanto quanto fala, no que ouve, com quem se relaciona, postagens em redes sociais, sua vida financeira, conjugal, entre outras coisas mais. Não deis lugar ao diabo, conforme Efésios, capítulo 4, versículo 27. Item 2. Preparação técnica. Devemos em tudo buscar a excelência, fazer o máximo possível para chegar à perfeição. Perfeição não tem nada a ver com rotina. Para atingir a perfeição em qualquer área da vida é preciso treinamento e repetição, até que a execução se torne intuitiva. Item 2.1. Conheça seu instrumento. Todo músico deve conhecer o instrumento que toca, desde o material que é confeccionado até o tipo de produto que utiliza na sua conservação. Saber afiná-lo é o essencial. Se caso for ligar em algum aparelho sonoro, qual o melhor e o mais apropriado para o tal? No momento da execução, verifica-se o volume e a equalização do instrumento, se estão de forma aceitável e agradável para quem escuta no ambiente onde está tocando, pois barulho não traz poder. Esses e outros cuidados mais devemos ter para entregar a Deus o melhor louvor. Item 2.2. Cuidados vocais. Aos cantores, cuidados da voz é importante. Evitar, antes do culto ou durante a apresentação, consumir alimentos que podem prejudicar as cordas vocais, como os ricos em cafeína ou muito ácidos, refrigerantes, alimentos produzidos ou que contenham trigo, leite e seus derivados. Beba muita água. Coma frutas tais como maçã, pera, entre outras. No momento do louvor, caso cante acompanhado de músicos, verifique se está no tom confortável à sua voz. Caso o louvor for acompanhado do chamado playback,
verificar se é o mesmo do original e se você consegue sustentar a nota. Evite gracejos, gritos e muitas técnicas vocais seguidas no momento do louvor. Muitas das vezes é o menos que representa o mais. Item 2.3. Ensaios. Já dissemos na introdução da lição que para atingir a perfeição é preciso treino e repetição. O ensaio é um treino onde todas as dúvidas e todos os erros, nesse momento, devem ser vistos. Dentro dos grupos musicais, bandas e músicos, há um termo chamado entrosamento, que só se alcança com a disciplina. Por se tratar de um grupo ou conjunto, muitas das vezes, cada um tem que ter segurança em realizar sua tarefa. Os cuidados com os detalhes são essenciais. Não queremos falar que todos devem executar arranjos complexos. Se puder, glória a Deus. Mas uma música com acordes simples, porém executada com confiança, gera um impacto positivo em quem ouve. Item 3. Cuidados básicos. Ninguém, a não ser o Criador, é detentor da verdade. Ninguém nasce sabendo tudo. Nossa vida é um constante aprendizado. Quem não aceita conselhos está fadado ao fracasso. Vede Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Por isso, separamos 3 conselhos básicos. 3.1. Escolha bem o repertório. Dentre os ensaios, já saia com os louvores que serão entoados com a congregação. Escolha louvores que conduzam o povo à adoração. Tente selecionar louvores conforme o ambiente e o direcionamento do culto. Como, por exemplo, culto de missões. Escolha louvores com sentido missionário. Culto das crianças. Louvores direcionado aos pequeninos, dando lógica e conformidade aos louvores em relação ao culto prestado ao Senhor. Assim, conseguimos focar em uma só direção. E antes de acrescentar qualquer louvor ao repertório, analise com cuidado. Veja bem a letra, se tem coerência e verdade bíblica. Se Deus é o centro da poesia, como já estudamos. Lembre-se, você está conduzindo, através do louvor, o povo a Deus. Item 3.2. Não promova show. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 31 e 32, diz: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Culto é lugar de adoração e entrega, e não um palco onde os artistas e animadores de plateia divertem o público. Estamos diante do altar, que é lugar de entrega, renúncia, arrependimento, esvaziar-se do eu e deixar Deus agir. Não entraremos no âmbito visual, de luzes, fumaças, etc. Mas cada um responda por si. Porém, queremos lembrá-los que somos servos e não podemos buscar no altar a glória pessoal ou estrelato, conforme Marcos, capítulo 10, versículo 45. Item 3.3. Faça sucessores. Em muitas igrejas, você participa do culto hoje e daqui a 2 anos.
você volta na mesma igreja e lá estão as mesmas pessoas liderando o grupo de louvor. Retorna depois de 10 anos e novamente lá encontram-se as mesmas pessoas. E quando o grupo é desfeito por qualquer motivo, não tem ninguém para substituí-lo. Por que será que isso acontece? A resposta é bem simples. Porque não fizeram sucessores. Não houve cuidado em preparar pessoas para ocupar o espaço. Em muitas igrejas, nós vemos esse cenário. Muitos, por medo de perderem o seu posto, seu lugar, não deixam surgir uma nova geração de adoradores. Não incentivam os mais novos a entrarem no universo da adoração, sejam como músicos ou cantores, e o resultado é esse que foi descrito. Vejam os exemplos bíblicos. Moisés preparou Josué e ele não conseguiu preparar ninguém para o suceder. Elias separou Eliseu e deu para ele a sua capa e a sua unção. Eliseu não conseguiu passar a capa e a unção para ninguém. Não existe uma cadeira cativa. Ninguém é sábio demais que não possa aprender, nem sábio de menos que não possa ensinar. E concluindo esta nossa lição, para que a obra de Deus cresça, precisamos de ordem, organização e cuidado. Tudo o que fizermos para Ele tem que ter reflexo do nosso amor e devoção. Portanto, disse Paulo, ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus, capítulo 13, versículo 15. E assim encerramos mais uma de nossas lições. E no próximo domingo, dia 28 de agosto, se Deus disser que sim, aqui retornaremos e o nosso tema será: todo cantor é um levita? Esteja conosco em nossos endereços: Rua Manuel Marins, número 35, bairro Mangueiras, município de Barra Mansa. E todos os domingos, dominicalmente, às 9 horas, nós nos reunimos. Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, município de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Temos como ponto de referência o Colégio Municipal Jaime Martins. Você será sempre bem-vindo em qualquer uma de nossas igrejas, em qualquer uma de nossas reuniões. Você é parte fundamental nesse processo, nesse ato de louvor a Deus. E esta é a nossa revista. Já estamos em contagem regressiva. Em setembro, finalizaremos esses estudos que tratam da igreja e a musicalidade. E brevemente já estará à disposição do público evangélico a nossa mais nova revista, cuja temática será unidade. Que Deus, portanto, em Cristo Jesus, continue abençoando a cada um de vocês. Estejam sintonizados conosco, porque nós amamos vocês e Jesus muito mais. Até lá!